Casais na Rocha, Famílias em Cristo. O seu canal de formação para casais, com o diácono Melquisedeque e Ana Paula. Curta, compartilhe, divulgue. Casais na Rocha, Famílias em Cristo. hoje, jogo dos 7 erros. Vamos ver se você refresca a memória. Antigamente a gente comprava algumas revistas e de um lado vinha um desenho, do outro lado vinha outro desenho bem parecido. Só que aqui tinha alguns defeitos no número de 7. E você tinha que descobrir ali quais eram os 7 erros. Nessa noite, nessa pequena partilha que a gente quer deixar aqui com você, a gente quer meditar em 7 erros que muitos casais têm, vamos dizer assim, caído e prejudicado sua vida conjugal. Aquilo que é a harmonia da vida conjugal, da vida familiar, por conta de tantos e tantos equívocos, a gente vai vendo que alguns erros tão simples poderiam ser evitados. É claro, nós trouxemos 7. Sabemos que são muito mais, mas ao olhar para esses 7, tenta fazer como na formação que fizemos há poucos dias, quando falávamos se você conhece o seu cônjuge, fazíamos ali um Enem, um vestibular. Veja se você e seu cônjuge têm caído nesses 7, mas é claro, talvez alguns deslizes pontuais em alguns deles que podem trazer momentos de tristeza e até mesmo, em alguns casos, brigas tão sérias por problemas tão pequenos. Ana Paula vai ler um, depois a gente vai meditar ele, vai ler o outro e você nos acompanha. Ana Paula. Esperar do outro mais do que ele pode oferecer. Esse é um erro que muitos casais cometem. Depositar no cônjuge algo que aquele ou aquela não pode oferecer. Geramos uma expectativa de que seremos supridos em todas as nossas necessidades pelo nosso esposo, pela nossa esposa. E isso é um grande equívoco, porque por mais que exista um verdadeiro amor, por mais que o outro deseje agradar, ela também é imperfeito, é imperfeita. Nunca tente gerar todas as expectativas de que você será inteiramente suprido pelo amor do seu cônjuge, até porque nós que somos cristãos sabemos que essa expectativa verdadeira de quem não nos frustra é somente o Senhor. Então o primeiro erro que muitos casais, e às vezes eu escuto isso, eu esperava mais dele, eu esperava mais dela, só que nós temos limites, e quando a gente gera expectativas que vão além da capacidade que o outro tem para oferecer, geralmente nós nos frustramos. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, Deixar de elogiar o outro ao menos uma vez por dia. esse erro, vamos assim dizer, ele faz parte do abastecer o nosso sentimento, porque nós somos movidos por aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós alimentamos. Tem uma frase muito comum no meio aí gastronômico e também os nutricionistas: você é aquilo que você come. Você é fruto daquilo que você se alimenta. Se você não alimenta com o seu cônjuge essa graça de elogiar, de reconhecer que existem virtudes, de reconhecer que há beleza, existe graça, existe maravilha na vida do outro, geralmente nós vamos deixando de abastecer aquele sentimento tão maravilhoso que existe entre nós. Então, o segundo erro que muitos casais cometem é, com o passar do tempo, perder a graça de reconhecer as virtudes do outro. Um elogio vale muito. Terceiro erro: Levar as particularidades conjugais para a casa dos pais. Esse é um outro equívoco que acontece muito com casais recém-casados. Há poucos semanas, meses, 2 meses atrás, eu estive pregando um retiro para casais jovens, casais que têm pelo menos, são abaixo de 10 anos de vida conjugal. E a gente escuta alguns casais, a gente percebe que, às vezes, por uma dependência, por um vínculo ainda que não foi rompido, a gente percebe que muitos desses casais vão aos seus pais
como que tentar levar problemas. Vamos lá, pai e mãe podem e devem ajudar. Nós não abdicamos disso. Mas existem realidades na vida matrimonial que os dois precisam se resolver. E às vezes a gente percebe que há ausência de maturidade, a ausência de segurança e até mesmo um vínculo que eu não chamo de excessivo no sentido amplo, mas esse vínculo, quando diz respeito à vida conjugal, eles não podem existir. Vou dar um exemplo para você. Eu sou filho único. Meus pais moram do lado da nossa casa. É evidente que meus pais sabem tudo de nossa vida, mas existem particularidades nossas que são restritas a mim e a Ana Paula. É evidente que eu não vou levar para que eles possam, por mais que tenham boa vontade, querer ajudar, querer participar, porque naquele momento e aquela situação é do marido, é da esposa. Então, o terceiro erro que a gente de vez em quando escuta e visualiza de alguns casais, repito, principalmente mais novos, é querer levar toda a roupa suja de casa para a casa dos pais ou para outros membros da família. Quarto erro. Discutir próximo dos filhos aquilo que eles não têm maturidade para ouvir. Essa realidade, esse erro, vamos assim dizer, ele está muito ligado a quem tem filho pequeno, filho que está num processo de formação. Depois, quem sabe, a gente faz uma partilha sobre a questão da formação dos filhos. Mas a gente precisa entender que as crianças, elas não têm a nossa maturidade para absorver algumas realidades. A gente precisa, de alguma forma, blindá-las desses problemas que dizem respeito ao casal. Então, discutir, levar um momento de atrito para a formação da criança é extremamente nocivo à sua formação emocional, psíquica, a sua formação acadêmica, a sua formação na sua personalidade. Então, casais, quando houver a necessidade e você perceber que algo pode não caminhar bem naquele bate-papo, procure um momento reservado, não discuta na frente de crianças e adolescentes que estão na formação da sua vida afetiva, emocional, espiritual, às vezes até mesmo profissional, na escola acadêmica. Então, é sabedoria do casal nessa hora. Não cometa esse erro. Criança não deve participar de momentos onde os pais estão discutindo realidades que precisam ser resolvidas, e a gente sabe que às vezes há excesso no tom da voz, há excesso nas palavras, e o pior, nós sabemos, às vezes chegam às vias de fato. Ninguém merece formar uma criança ou um adolescente que participe de tudo isso. Se você conhece uma ou outra criança nessa realidade, sabe o quanto isso é nocivo. Quinto erro. Expor as fraquezas do outro. Já diz o ditado popular: roupa suja se lava em casa. Você imagina amigos, familiares, hoje em dia então, com esse negócio de Facebook, mídia social, rede social, de vez em quando parece até que o computador virou confessionário, a gente expõe toda a nossa vida. Olha que tragédia é quando um cônjuge expõe os defeitos. É o oposto de um dos erros, né, que a gente falava ainda há pouco, que é você não fazer elogios. Quando você elogia, você eleva. Quando você expõe os erros, você coloca a estima da pessoa lá embaixo. E além disso, você fere algo que é princípio básico do matrimônio, que é a confiança. Ninguém se sente bem ao lado de alguém que vive fazendo comentários, expondo realidades que vão ali machucar, ferir a imagem. Se não devemos fazer isso com ninguém, imagine com o nosso cônjuge. Existe uma frase de Santo Antônio que diz assim: não fale de quem está ausente, senão o bem. Isso é mais do que aplicável à nossa vida conjugal. Então esse erro nós não podemos cometer. Expor as limitações, as fraquezas. Eu vejo de vez em quando em mesa, e às vezes quando o ambiente é de brincadeira, a gente sabe com quem a gente fala. A gente diz assim: minha mulher não sabe cozinhar, e meu marido não sabe fazer isso, lá em casa está tudo por fazer, ele não faz nada. E a gente começa a expor sem saber se o outro gostaria que algumas particularidades fossem expostas. Então tome cuidado, não cometa esse erro. Mais um erro. Interromper a vida sexual quando se está aborrecido, ao invés de lidar com os problemas. Uma das coisas que a gente escuta muito, e qualquer partilha conjugal que a gente tem com casais,
é inevitável você tocar no assunto da vida sexual do casal. Por que motivo? Porque ali há a consumação de fato do sacramento do matrimônio. Dentre as duas finalidades, a unitiva e a procriativa passam pelo ato sexual. E a gente percebe que casais, quando estão vivendo dias difíceis, a primeira coisa que é afetada é a vida sexual. E nós sabemos perfeitamente que quando um dos cônjuges assim age para ferir, para machucar, para de alguma forma atingir por conta da discussão, ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando todo o processo de reconstrução daquilo que aconteceu. Então tome muito cuidado. A vida sexual do casal, ela precisa ser algo que tenha harmonia. E dentro dessa harmonia, eu, como marido, Ana Paula, como esposa, você como cônjuge, precisa entender que tem um ditado aí fora, é bastante interessante, já ouvi isso de alguns casais. Ah, diácono, quando a gente não está bem em pé, deitado não tem como. Tome muito cuidado, porque quando a gente começa a dar espaço para esse espaçamento, vamos assim dizer, do ato conjugal entre o casal, a gente vai dando brecha para que o diabo comece a agir, pensando incutindo em nós esse pensamento de que você consegue viver sem isso com ela, ou não te faz falta, quando na realidade é algo tão sublime, algo tão sagrado. Então não cometa esse erro. Dialoguem, conversem, mas não caiam nessa armadilha, porque é um erro gravíssimo que alguns casais podem cometer. E por fim, o sétimo e o último erro. Não compreender que o casamento tem altos e baixos. Interessante que quando a gente assiste qualquer programação televisiva, filme, teatro, novela, existe uma fala no casamento lá, casamento entre aspas, casaram e foram felizes para sempre. Isso é uma utopia. Todos aqueles que se entregam ao matrimônio, evidente que existem alguns casamentos cujos atritos são mínimos, mas eu confesso a você, eu não conheço casal que não tenha vivido altos e baixos. Por maior que seja a harmonia, existem momentos, por exemplo, um desemprego, uma enfermidade, um filho que está dando dor de cabeça, ou seja, a gente sabe que a vida conjugal, ela é feita de momentos de extrema alegria, mas também de momentos de desafio. E quando a gente não casa ou não vive o sacramento do matrimônio com essa expectativa, a gente se frustra na primeira pancada que a gente recebe. A gente começa, mas eu não imaginava que era desse jeito. Em alguns casos, eu já ouvi, principalmente de mulheres que a gente atende, que são casadas, que as amigas dizem assim, depois de ouvir que houve ou uma traição, uma decepção, ou algo que feriu a mulher, as amigas dizem, vai ser feliz, você não tem que aturar isso a vida inteira, vai buscar a sua felicidade também, pague com a mesma moeda. A gente vai vendo que esses conceitos de que o casamento não passa por atritos, tenta nos levar a uma visão equivocada. Então saiba, por maior que seja a bênção, por mais prazeroso que seja ser casado, nós não podemos cair no erro de achar que nós não teremos os baixos, mas nós também não podemos tirar os olhos dos altos, que são infinitamente maiores, mas não podemos maquiar a vida conjugal, a vida familiar, a vida a dois, como sendo apenas momentos de felicidade. Temos desafios, temos lutas, temos necessidades pontuais na vida conjugal. Nós não podemos nem ignorá-las, nem potencializá-las para aumentar. Equilíbrio. Se eu e você, no meu caso, com a Ana Paula, você com o seu cônjuge, não tiver essa visão, a gente corre um risco de, no primeiro desafio da vida matrimonial, achar que nós não casamos para aquela realidade. Então tome muito cuidado. Casamento tem momentos de altos e baixos. Equilíbrio nos dois momentos, discernimento nos dois momentos, Deus nos dois momentos. Você vai perceber que tanto um quanto o outro, quando passarem, Deus permanece. Esses são os 7 erros, vamos assim dizer, um joguinho, talvez de uma forma
de brincadeira, no sentido de lembrar o nosso passado, mas fica para você a dica. Nesses 7 erros, você tem caído em algum deles? Que essa partilha te ajude, que essa partilha te revele aquilo que precisa ser modificado ou alicerce aquilo que de correto você está fazendo. Aqui de nossa paróquia de São Rafael Arcanjo, deixamos as nossas orações. Eu deixo a minha bênção diaconal, multiplique, espalhe as nossas formações. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor se digne te abençoar, te proteger e te guardar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.